Momentos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Lebieri. Vamos ficar com a segunda ministração da série Amor Extremo. E esses dias uma pessoa me perguntou assim: por que você está pregando essas coisas de amor? Eu falei assim: porque na verdade nós muitas vezes batemos assim a mão no peito e falamos: Jesus, eu te amo, eu amo Deus, mas muitas vezes a gente não tem muita noção do que é o amor de Deus para conosco. Muitos de nós não lemos ainda a Bíblia de capa a capa, então a gente não conseguiu ainda mensurar pela Bíblia o amor de Deus para conosco. Então muitas vezes a gente só consegue ter dimensão do amor de Deus conosco em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por mim, por você, por nós, a cruz. Então tomamos esse versículo que é maravilhoso, é um versículo que nós não podemos perdê-lo de vista jamais, mas nós precisamos entender um pouco do que é o amor do Senhor. E na semana passada nós iniciamos essa série, nós estamos usando nessa série de ministrações, se eu conseguir mudar, não está mudando? Vamos lá. Na semana passada a gente aprendeu que Jesus Cristo, ele se consumiu por nós. Na semana passada nós falamos muito sobre isso, e até nós fizemos um ato de fé aqui no final da ministração. Algumas pessoas foram movidas do Espírito para estar aqui diante do altar, dizendo para ele: Senhor, eu também quero me consumir, porque Jesus, ele escolheu se dar por causa de mim, por causa de você, por nós, para nós. Aí nós usamos um exemplo também para que você se lembrasse de que quando o Moisés, ele observa aquela sarça, que na verdade a tradução correta não é sarça, mas é espinheiro, é está sendo uma ação profética com relação à coroa de espinho que foi colocada sobre Cristo. Então, antes de Moisés ouvir alguma coisa, aquele espinheiro se consumiu. Então nós precisamos desejar assim também, olhar para o próximo, olhar para o ser humano, olhar para as pessoas que estão à nossa volta, e antes de falarmos, antes de julgarmos, antes de questionarmos, antes de apontarmos o dedo, antes de esperarmos alguma coisa em troca, nos consumir por ela. E até nós falávamos também sobre casamento. O casamento, ele é uma troca de que eu preciso tornar a pessoa que está do meu lado feliz, e ela também vai me tornar feliz. O casamento é muito mais do que uma troca de aliança, muito mais do que uma vida íntima, muito mais do que beijos e abraços. Casamento é uma vida de entrega, uma vida de renúncia. E na Bíblia toda, a vida da igreja com Jesus, ela é exemplificada pelo matrimônio. E o Senhor deseja encontrar não uma igreja, mas uma noiva, para se casar com ela. Então Ele deseja que o nosso relacionamento com Ele seja esse, um relacionamento a ponto que eu queira me consumir para agradar o meu amado, para agradar o meu noivo. Então muitas vezes a gente se converte a Jesus e tinha alguns vícios: bebida, cigarro, prostituição, droga, sei lá, cada um tinha um caminho errado que vivia. E às vezes a gente se exalta muito, dizendo: olha, eu até abandonei isso por causa do Senhor. Não, mas isso não é motivo de orgulho, isso não é motivo de honra. Se eu fiz isso, eu me consumi dessa forma por amar a Cristo. Então nós estamos vivendo um tempo em que não há perseguição aqui para nós. É muito gostoso servir a Cristo no tempo que nós estamos vivendo, mas o dia que a perseguição chegar, e ela há de chegar, ela vai ter que chegar, até para que a igreja cresça mais, a perseguição tem que vir. Mas o dia que essa perseguição chegar, será que eu e você estamos prontos para nos consumir tanto por amar a Deus? Será que nós vamos ter coragem de nos consumir tanto, de negar a nós mesmos, para dizer: não, eu não nego Jesus, eu permaneço firme com Ele, independente das circunstâncias? Por quê? Porque nós temos uma mania de falar. Quando digo nós, eu digo eu, você, nós gostamos de dizer que Deus é bom quando Ele nos abençoa. É muito gostoso dizer que eu amo Jesus quando tudo vai bem, mas é muito difícil dizer eu amo o Senhor quando tudo vai mal, quando tudo caminha contrário àquilo que você espera,
Quando você projeta um ano e ele começa ao contrário. Quando você gostaria de botar a mão no seu bolso e tirar um pacote de dinheiro para pagar e comprar as coisas com facilidade, e você tem que olhar as coisas com muita limitação porque ele está faltando. Quando muitas vezes as dores no corpo te assolam, quando não a enfermidade chega dentro da sua casa, quando não os problemas começam no seu trabalho, a perseguição, ou quando não o trabalho falta, então ali é a hora que nós vamos ter que levantar os nossos olhos ao Senhor e dizer: Pai, independente do que vejo, independente do que vivo, independente do que sinto, independente do que eu estou recebendo para mim, eu continuo amando o Senhor mesmo não te vendo. É igual a palavra fé, nós dizemos que temos, mas não vemos. É uma convicção, é uma certeza, é aquilo que você tem convicção plena, está afirmado, o Senhor há de fazer. Assim também, Senhor, eu te amo, e independente daquilo que eu estou vivendo, posso estar vivendo dias terríveis hoje, posso estar vivendo dias de situações contrárias hoje, o vento é contrário, mas uma hora dessas, a maré, uma hora dessas vai mudar, e tudo vai ser ao meu favor, e o Senhor continuará sendo meu Senhor, porque independente do que passa, o Senhor continua sendo Deus, em nome de Jesus. Pergunta para o teu irmão: você ama o Senhor independente das circunstâncias? Então, a Bíblia todinha fala de amor, e fala dele se consumindo por nós, dele desejando entregar-se por nós, e nós usamos esse versículo na semana passada, de Mateus 27, 26, então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E esse texto é um texto conhecido nosso, e todos nós sabemos. Ele soltou porque o povo pediu para que soltasse o Barrabás e crucificasse Jesus. Então o mesmo povo que Jesus toca cura, o mesmo povo que Jesus toca e levanta, o mesmo povo que Jesus toca e torna a enxergar, o mesmo povo que Jesus toca e a lepra sai, o mesmo povo que Jesus toca e o câncer some, é o povo que diz: pode soltar Barrabás e pode crucificar Jesus. Então Jesus, ele estava se consumindo por um povo ingrato. Jesus estava se consumindo por um povo que virou as costas para ele. Eu queria saber se você também está disposto a se consumir pelas pessoas que humilham você. Se você está disposto a se consumir pelas pessoas que caluniam você. Se você está disposto a se consumir por as pessoas que não estendem a mão para você. Pelo contrário, se puderem, ela corta o capim, você está se segurando ainda. Quando nós dizemos: eu tenho um amor por Deus, significa então que nós estamos dispostos a amar como Jesus nos amou, se consumindo por cada um de nós. Agora, o que mais nós vemos dentro das igrejas? Pessoas frustradas com pessoas. Eu fico imaginando Jesus, e Jesus veio ao mundo justamente para mostrar para mim, para você, como se vive. Jesus, ele veio ao mundo dizendo assim: deixa eu ir, como um manual de instrução para eles, porque lá em 2017, a ventos de avivamento vai precisar em olhar para mim. Então hoje, os nossos olhos têm que estar no manual de instrução que é Jesus. E fique imaginando isso agora. Você já imaginou se Jesus fosse ficar magoado, decepcionado com cada pessoa que ele curou e viu gritando lá: crucifica-o! E nós, choveu, molhou, a gente se magoou com pessoas. Significa então que quando nós nos magoamos com pessoas, significa que os nossos olhos nunca estiveram em Jesus, sempre estiveram em pessoas. E quando estão em pessoas, eu estou no raso, eu estou na terra. Quando elas estão em Cristo, estão no céu. Então o que as pessoas me fazem? Irmão, se eu for falar para você o quanto as pessoas nos desprezam, nos humilham, eu pararia de pregar. Você que trabalha, que tem o seu salário, quando seu filho pede para você alguma coisa para comprar, você fala assim: só um pouquinho, filho, nós estamos pagando umas contas aqui, no pagamento do mês tal, o pai te compra. Quando os meus filhos me pedem, eu tenho que dizer para eles: filhos, aguardem um pouquinho, porque Deus é prover, porque nós somos supridos na nossa casa por aquilo que o altar provê. E nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós compramos, para nós não ouvirmos as pessoas dizer assim para nós: ah lá o nosso dinheiro onde está indo. Porque é assim que as pessoas nos tratam. As pessoas já chegaram a falar para mim que eu tinha que atendê-la, porque era ela que me pagava o meu salário. Se eu fosse viver por aquilo que eu ouço das pessoas, eu não pregava mais o evangelho. Mas eu não prego o evangelho para as pessoas, eu prego o evangelho por amar a Cristo.
Então eu amo as pessoas, mas se as pessoas querem, amém. Se elas não querem, eu não posso perder a paixão por Cristo. E lamentavelmente nós temos hoje, dentro das igrejas, em qualquer lugar que eu vou pregar, irmãos, quando a gente toca nesse assunto, a gente vê o semblante das pessoas, como tem gente frustrada com gente. Se você ficar olhando para mim, só para mim, você vai se frustrar porque eu falho. Mora lá em casa, pergunta para ela. Um dia uma irmã abordou a profetisa Márcia, lá na saída, na porta, e ela olhou para a profetisa e falou assim: ai, profetisa, como eu queria ter um marido igual o seu. A profetisa olhou para ela e falou assim: mora lá em casa, você vai ver. Eu tenho falhas, tenho erros, me irrito, fico bravo, como você. Só que a visão que você tem da vida determina a vida que você vive. O quanto você está disposto a se sujeitar ao Senhor é o quanto você prova dele. Na verdade não é a igreja, na verdade não é o pregador, na verdade não é o ministério de adoração que faz um culto. Quem faz o culto é você, porque é você que veio dar para ele o culto. Você saiu de casa dizendo: hoje eu vou cultuar a Deus. O grande problema é que cultuam homens. Se não for o fulano que prega, não tem jeito. Pronto, cultuou homens, não cultuou Deus. Se não for o fulano que canta, não tem jeito. Cultuou homens, não cultuou Deus. Nossa, mas hoje o irmão desafinou. Cultuou homens, não cultuou Deus. Não, mas hoje o pastor citou o versículo errado. Cultuou homens, não cultuou Deus. Nossa, mas hoje o pastor nem olhou para mim. Cultuou homens, não cultuou Deus. A gente está preso em homens. A gente se apaixona por homens e nega Jesus todo dia, porque a carne hoje fala muito mais rápido em mim e você toda hora. Todo momento a gente tem vontade de cometer os pecados do passado. Ai, que vontade que me dá. Ai, se eu não fosse crente. Isso significa que os nossos olhos ainda são muito naturais, são muito rasos. Mas eu creio que estou falando com um povo que vive nas regiões celestiais. Fala para o teu irmão: você não vive mais no povo. Fala, você vive no céu. Todos comigo? Então, imagine Jesus moído. Pai, eu vim aqui, irmãos, relibrada. Eu falei disso semana passada. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu. Eu imagino que não deve ter sido nessa impostação de voz, como eu estou te dizendo com o microfone. É uma voz embargada, doída, com o corpo febril. A gente com unha encravada não vem no culto. Ele estava febril, ele estava moído, ele estava com hemorragia interna, ele não conseguia mais respirar. Os mosquitos, nós com pernilongo em casa ficamos nervosos. Ele estava com o corpo vestido de bichos, irmão, porque o sangue pisado. Aquilo ali que é uma cena pintada por homens, imagina o que foi a realidade. O Paulo, não esse aqui, o da Bíblia, ele tomou 5 quarentenas menos uma de chicotadas. Porque era assim no passado, quando alguém transgredia as leis do rei, tomava-se 40 chicotadas. E era um chicote, você já sabe como, já te contei aqui, bola de chumbo na ponta, com osso de carneiro, para a bola de chumbo entrar na carne e o osso puxar a carne para fora. Paulo era tribuloso. Paulo dizia: não, eu trago no meu corpo as marcas do evangelho. Então perceberam que o Paulo era tribuloso, bateram uma vez, 39, se batesse 40 não podia bater mais. Então bateram uma vez. Não vamos bater 40 não, porque esse cara vai dar trabalho para nós. Escute, o Paulo tomou 5 quarentenas menos uma, 4 de 39 e uma de 40. Paulo, imagina Jesus, quanto não apanhou naquela noite, por minha causa, por sua causa. Amor que se consome. Eu imagino que cada chicotada que ele tomava, ele já via eternidade, porque ele enxerga a eternidade. E alguns ainda dizem assim: não, mas é Cristo, e nós somos o quê? Não, mas ele é filho de Deus, nós somos o quê? Filho do João e da Maria? Se nós somos gerados nele, se nós temos o Espírito dele, e falamos que somos cristãos, nós somos o quê? Pequenos cristos, para suportar. E ele trata isso aqui, num versículo: no mundo tereis aflições.
mas tem de bom ânimo, porque eu venci, e se eu venci, você vence também. Meu Deus. Então Jesus tratava isso como aflição. Fala para o teu irmão, essa leve e momentânea tribulação gera em você gozo e glória. Cada tribulação que você passa gera em mim você força, gera em mim você ânimo. Irmãos, a cada dia que nós passamos por adversidade, nós somos mais fortalecidos, porque dependemos mais dele. Então não podemos perder o princípio de querer se consumir todos os dias em amor ao Senhor. Imagine você, se Deus chama você na salinha e fala, vou contar até 3, você fala o seu nome bem forte agora, tá bom? Bota aquele leão que está aí dentro para fora, 1, 2, 3. Chama você por nome, fala, vem cá. Você sobe, porque quando o Senhor chamava Moisés, relâmpagos, trovões, fumaça, Moisés falava assim, esse é meu pai, deixa eu ir lá, vou cair para dentro, e subia um monte feliz da vida. Por quê? Porque ele sabia que era o pai que ia bater o papo com ele, tinha intimidade já. Enquanto alguns se assustavam, Moisés vibrava. Eu fico imaginando que Moisés subiu no último dia para conversar com o Senhor, que não desce mais, mas feliz da vida, que ele não ouviu alguma coisa, ele ouviu do Senhor, deita aqui e morre, porque naquele dia que você ia me santificar, você não me santificou. E Moisés ficou quieto, Moisés não ficou nervoso, Moisés não ficou querendo provar A mais B, Moisés não quis pegar nada para dizer alguma coisa para o Senhor. Sim, Senhor, quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Deus falou, ele obedeceu, quieto, se consumiu. E Moisés também mostra para nós que ele se consumiu para servir um povo. E por causa de servir um povo, porque aquele dia ele olhou para o povo, esqueceu de olhar para o Senhor, ele transgride o Senhor. E o Senhor fala, por causa daquele dia você não vai entrar aqui, você vai deitar aqui e vai morrer. Até hoje os historiadores estão procurando lá em Israel os ossos de Moisés e não vai achar, porque o Senhor tomou para ele e acabou. Mas o Moisés depois toca o pezinho aonde? No monte da transfiguração. O Senhor mostra para Jesus, Moisés e Elias, a lei e os profetas. O Senhor disse, aquele dia você não veio, mas agora eu te trago aqui, porque eu cumpro cada uma das minhas promessas. Então ele se consumiu, ele desejou se consumir, e nós precisamos aprender a se consumir também. Então quando o Senhor começava a se mover para se apresentar a ele, ele dizia assim, esse é o Pai. Então imagine, se o Pai te chamasse um dia numa salinha e dissesse, vou contar até 3, você fala o seu nome de novo, 1, 2, 3, você vai se dar totalmente por causa de 10 pessoas. Você não vai comer mais, você não vai mais tomar banho, você não vai mais se vestir, você só vai orar, jejuar, por causa de 10 pessoas. O primeiro questionamento que vem para nós é, meu trabalho, e minhas contas, e minhas finanças. A gente começa a levantar um monte de questionamentos. Eu queria saber se você já está pronto para se consumir por causa de alguém. Pergunta para esse teu irmão, você está prontinho para se consumir por causa de alguém, irmão? Uma das formas de Deus definir amor está no ato de dar. Diga isso comigo, ato de dar. Lá vem o apóstolo pedir dinheiro. Não, olha lá, Romanos 5:8. Perceba algumas preciosidades que há nas escrituras. Olha que o Paulo escreve para o povo de Roma, neste capítulo. Mas Deus prova. Irmão, você acha que Deus precisa provar alguma coisa para nós? Mas Deus, para provar para nós o amor dele, tipo, está vendo que eu te amo? Para provar o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, o Senhor não falou assim, são tudo gente boa, filho, morre por eles. Olha, são tudo gente obediente, morre por eles, filhos. Olha, o filho, pode morrer, porque todos eles vão ficar com a gente. Não, filho, morre por eles, porque são todos pecadores. E a gente tem uma tendência de amar a pessoa quando a pessoa nos dá alguma coisa. Nossa, esse irmão é demais, esse irmão me trata bem. Não, eu amo esse irmão porque eu vou fazer alguma coisa por ele. Primeiro eu dou, para que depois eu receba. No relacionamento não é assim? Para que você conquiste. Os homens estão vivos?
para que você conquistasse o coração da mocinha, primeiro você não teve que amar, se dar, se mostrar, galantear, para que ela pudesse olhar e falar: oh, uau. E assim também é com o Senhor. Primeiro nós o amamos, primeiro nós o servimos, primeiro nós o submetemos e depois recebemos. Mas hoje a gente vê um grupo de pessoas, não tem ninguém aqui assim, amém? Mas que busca Deus porque Deus dá alguma coisa. Não deixa eu ir para junto do Senhor porque Ele me dá. Não, Senhor, eu não posso viver longe do Senhor, porque o Senhor é a minha fonte, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é o meu alimento. Existem dias na minha vida que as palavras da profetisa Márcia, o carinho, o afeto da profetisa Márcia, dos meus filhos, dos meus pais, das minhas irmãs, dos membros da igreja, não suprem. Tem dia que não é um carinho de gente, e esse dia é quase todos, e essa hora é quase todas. O único carinho que supre é o dele, a única convicção que se tem é com ele. E se tem alguém que nunca nos abandona, é ele. Se tem alguém que nunca nos supre, mesmo sendo pecadores. E ai de nós, quando nós ainda tivermos ou temos algum dom, algum talento, alguma habilidade que Ele nos concedeu, nos acharmos alguma coisa, nos esquecendo que somos ainda pecadores. Ele se deu por nós, só porque nós somos pecadores. E quando vemos alguém perdido, falamos o que para eles? Aê, safado, sem vergonha. Quando a gente vê alguém na rua, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você já sabe disso que eu vou falar. 99% das pessoas que andam na rua hoje, caídas, embriagadas, drogadas, nas estradas, são crentes que deixaram a palavra de Deus. A Bíblia diz que a casa limpa e adornada, não cuidada, voltam 7 piores do que estavam. Então a pessoa abandonou Cristo, virou as costas para Jesus. 7 demônios piores vieram ali e destruíram a vida dela. E quando você vai evangelizar alguém, eles dizem assim: eu conheço a Bíblia de capa a capa, eu preciso voltar, mas eu não consigo. E Jesus olha para essas pessoas com um olhar de compaixão, de misericórdia, e que se eles rasgarem as suas vestes naturais e disserem: Senhor, eu te quero na minha vida, Ele vai falar assim: venham todos. Mas o grande problema é que o filho pródigo não é o que vai, o filho pródigo é o que fica, e a igreja está cheia desses. Quando nós olhamos para a Bíblia, a história do filho pródigo, a gente olha para aquele que vendeu, que pediu para o pai: pai, me dá a minha parte que eu vou embora, e foi aproveitar a vida, e a gente fala dele, onde já se viu louco? Não, meu irmão, o problema a gente não vê nesse, a gente vê no irmão. Quando o irmão vai lá e se arrepende, quebra a cara, perde tudo, se endivida, ele diz: meu Deus, eu larguei a casa do meu pai, eu preciso voltar para a casa do pai. Então ele arruma as suas coisas, o seu trapo, e diz: é para a casa do pai que eu vou. E quando ele firma os passos para a casa do pai, quando ele chega na casa do pai, o que ele se depara? Com um pai apaixonado, com um pai que arranca um anel do dedo e diz: tô, filho. Pede para que os seus servos vão buscar roupas novas para ele, e dizem: olha, prepara lá novilhos, prepara gado, vamos fazer um churrasco, porque ele voltou. E o filho que ficou em casa não queria participar da festa, porque diz: o que é esse daí, que largou a casa, foi lá, torrou tudo, e agora volta, e você faz festa para ele, e você dá roupa para ele, e você dá anel para ele, e você paparica ele, e você abraça ele, e você recebe ele, e eu... O pai olha para ele e diz: você sempre ficou em casa, filho, tudo isso aqui é seu. O problema nosso é esse: estamos na casa do pai, fartos, engordando cada vez mais espiritualmente, e quando os famintos chegam, a gente não é capaz de abraçá-los, porque não quer se consumir por eles. E aí Deus pega aqueles que vêm famintos e injeta algo novo neles, e os usa poderosamente. Aí a gente fala: mas como é que pode? Pode, porque você sempre esteve em casa e nunca usou o que estava em casa. Deus está fazendo isso nesse tempo. Nós temos orado por isso.
A oração que não sai dos meus lábios é essa: pode mandar os famintos, Pai, porque os famintos têm sede, os famintos têm fome, os famintos têm vontade, mas os velhos estão acostumados, barriga gorda espiritualmente, e depois fica apontando o dedo. Tomara que esta mania, vamos tratar a mania deste moço que ficou em casa, não pegue a igreja Ventos de Avivamento. Porque, amado, o dia que o servo não servir para servir, ele não serve para mais nada. O dia que você vir para a igreja para ser servido, você perdeu o alvo. O dia que você sentar aqui nessa cadeira e disser, eu quero ser servido, passa o carrinho com amendoim, você perdeu o alvo. O dia que você se achar superior a qualquer um, você perdeu o alvo. O dia que você se achar mais intelecto, mais santo do que o outro, você já perdeu o alvo. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Que eu e você amemos os pecadores, porque um dia ele também disse: Paulo, vem porque eu preciso dar um trato na sua vida, vem. E glória a Deus que ele disse isso, porque senão eu não saberia onde estaria uma hora dessa. Não faço ideia. Tem gente que olha para mim e fala assim: mas que essa carinha de bebê Johnson que você tem. Cara é cara, filho. Coração é coração. Inclusive dá uma olhadinha para essa pessoa e diz: olha, vê que cara bonita que ele tem. Mas só ele sabe o que ela maquina aí dentro. Só é Deus quem sabe se esse sorriso que ela deu agora é verdadeiro. Essa mão que acaricia suas costas, só Ele sabe se é de verdade. E o problema é que a gente se esquece que Ele sabe. Conte comigo. Aproveita e pergunta para o irmão se abraça de verdade, irmão. Fala para ele: é abraço de ovelha ou é pata de lobo? Fala para ele. Todos comigo ainda? Vamos ver se muda aqui, filho. O negocinho está aí? Se não, eu vou desligar. Se muda para mim? Então vai. Vamos lá, próxima tela. Hoje nosso negócio não está andando. Nem aí, filho? Olha só que tem manto nesse negócio. Por que está travando? Fecha ele e abre de novo. De repente ele travou um pouquinho. Você me perdoa um pouquinho nesse negócio? Produto eletrônico é igual a gente, né, irmão? Você deita tranquilinho, acorda com dor nas costas, né? E então é assim. Olha lá, o amor de Deus é Ele. Toma nota disso aqui, põe no seu Facebook depois, põe uma coisa boa lá depois. O amor de Deus é Ele dando-se a si mesmo para conquistar-nos para Ele mesmo, para conquistar a nós, para Ele. Ele dá para conquistar a mim e você para Ele mesmo. Que amor louco é esse? E o nosso, irmão? A gente quer amar os outros por interesse. Vamos ver o que ele me dá. Vamos ver se ele me dá alguma coisa. Não, ele não. Eu amo, conquisto eles para mim mesmo. Só para que eles possam dizer: eu te amo, Jesus. Só para que eles possam dizer: eu não largo você, Jesus. O amor dele é assim. O amor dele é Ele dando-se a si mesmo para conquistar-nos para Ele. E eu quero te dizer uma coisa: Ele pegou você definitivamente. Cutuca o irmão, fala assim para ele: Ele já pegou você definitivamente. Fala para o outro: Ele já pegou você definitivamente. Aí, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Olha que lindo. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Olha lá o que diz agora, irmão: para nos livrar do presente século mau. Ele falou assim: não, Pai, é o seguinte, deixa eu ir para a cruz, e lá na cruz eu levo todo pecado, levo toda maldição, eu levo todas as artimanhas do diabo contra a vida deles, e eles terão vida, e vida essa em abundante, em todo o tempo que eles viverem nesse mundo. E aí nós hoje, nesse século presente, em vez de vivermos nele, querendo ficar arrumando mania para viver nele, querendo criar moda para viver com Jesus, queremos criar a frase de impacto para dizer que somos dele, e esquecemos os maiores impactos, que são os textos bíblicos.
Então o texto diz que Ele mesmo se deu por nossos pecados para nos livrar desse século mau. E por que a gente é tão apaixonado por essas coisas do mundo? Por que a gente sabe disso e gosta das coisas do mundo? Por que a gente sabe disso e quer pegar coisa do mundo, botar uma roupa de crente nela e trazer para dentro da igreja, irmão? Vamos fazer uma festa na igreja. Qual? A do ridículo. Mãe, festa do ridículo dentro da casa do rei. Na casa do rei só tem lugar para príncipes e princesas. Dá uma olhadinha para o teu irmão e fala assim: na casa do rei só tem lugar para príncipes e princesas. Vamos fazer um Havaí gospel na igreja. Quando você chega no Havaí, você mete uma argola no seu pescoço, aquele colarzão, dizendo assim: eu recebo e saúdo o Deus do Havaí. E aí a gente coloca isso dentro da igreja. Eu não aguento. Pai, eu vou para a cruz pelos pecados deles, para livrar eles. Para livrar eles. Para livrar eles. Para eles não serem enganados, Pai. Mas a gente gosta de se enganar, irmão. A gente gosta. A gente gosta de profanar o que é santo. Você é um templo, eu sou um templo. Quando você anda na rua sozinho, você é um templo. Fala isso para o irmão. Quando você anda na rua, você é um templo. E ele diz que nós somos um templo para ser limpo. Mas quando os templos se juntam, eles se tornam a igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra quem? O templo, não, contra a igreja. E por que tem prevalecido? Porque os templos estão sujos e a igreja se torna fraca. Tem legalidade, tem disputa no meio da igreja, tem fofoca, tem intriga, tem picuinha, tem crítica, tem inveja, tem tudo isso no meio da igreja. Como é que o diabo não manda? Lógico que manda. O diabo senta no meio. Havia uma assembleia dos santos. Quem se aproxima? Rassatã. E aí o Senhor diz: onde você estava? Da onde você vem? Eu venho de rondar a terra. E por que ele vai na Assembleia dos Santos? Porque alguém tinha brecha. O diabo só toca, só entra e só age onde há brecha. Fala para o teu irmão: o Senhor já morreu na cruz pelos nossos pecados deste século. Nada é mais maravilhoso do que o amor de Cristo. Ele extraiu de si mesmo motivos para nos amar. Diga: Ele tirou dele mesmo motivos para me amar. Sorri para o irmão do lado e fala para ele assim: Deus tirou motivos dele mesmo para te amar, Emerson. Se você souber o nome do irmão, fala para ele: olha, Rian, o Senhor tirou motivos dele mesmo para te amar. Rian, quando você estava sendo formado no ventre, ele disse assim: vai nascer o meu Rian. Kelly, quando estava nascendo, ele disse assim: vai nascer a minha Kelly. Vou contar até 3, você fala o seu nome. 1, 2, 3. Está nascendo o meu, a minha. O meu, a minha. Eu e você não escapamos da mão dele, irmão. Você pode até dar uma fugidinha, naquele ticada, ele ticada. E se você não se quebrantar, ele faz questão de te quebrar, só para ter você. Um dia ele me disse: se quebranta. Eu disse: não. Se quebranta. Eu disse: não preciso. Ele disse: pode deixar então que eu formo o vaso do jeito que eu quero, porque o olheiro sou eu e você é o barro. Você não fala nada, você só me obedece. Mas eu quero ficar sujo. Não tem problema não, quando tiver mais sujo eu tiro de novo tudo sujeira. Aproveita e fala para o teu irmão: se você não se quebranta, ele te quebra. Aí, para a gente terminar, há uma declaração de amor aqui. E esse texto que você vai ler comigo, são 3 versículos, é o propósito dele. Efésios capítulo 5, verso 25, 26 e 27, diz assim. Esse texto aqui a gente usa muito para pregar em casamento, mas agora é o casamento de Cristo com a noiva, amém? Tem noiva aqui?
Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então ele está falando assim: olha, marido, você quer dizer para sua esposa que você ama ela que nem Cristo amou a igreja. Então, os maridos que estão presentes, se você quiser saber como que você ama a sua esposa, você fica vendo como é que Cristo amou a igreja. E agora eu quero que você entenda o que Cristo fez por nós, só para dizer para mim e para você: eu te amo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não sei se você já percebeu, mas é a 5ª vez que a gente fala se entregou, se entregou, se entregou, se entregou. Ele se desprendeu em obediência para a santificar. Por que ele morreu? Por que ele se entregou? Por que ele se consumiu? Para fazer o quê? Tornar a sua noiva santa. E você sabe, eu já te ensinei isso aqui, a tradição judaica, quando um moço vai escolher a moça para casar, ele vai até ela, e, vou aqui, porque fica mais fácil, né? Vai que eu coloco na cabeça de uma irmã. Então, quando eu vou procurar a moça, você já pensou se eu coloquei outra pessoa? Aí, o moço saía com o seu talite e cobria a moça, cobria a moça, e era um véu que a moça usava, para quê? Para que todas as vezes que essa moça saísse na rua, qualquer homem que olhasse para ela dissesse: ela já tem um compromisso com alguém. Então, quando Cristo foi à cruz, o véu se rasgou, e o Lúcifer, Satã, o diabo, tinha que olhar para nós e dizer assim: não dá para se mexer em tocar neles, porque eles são noiva dele. Eu vou à cruz para dizer para o nosso adversário: são meus, e por ser meus, querem viver comigo para sempre. Então não toca neles. O diabo era para olhar para mim e para você e dizer assim: não dá para tocar nesse ser. Por quê? Porque eles estão cheios de Deus, eles estão cheios do Espírito Santo. Não dá. Mas hoje o que a gente tem? Medo do diabo. Alguém que foi feito, criado, gerado e formado por Deus para ser cheio do Espírito. Você está, viu? Fala para o irmão: você está cheio do Espírito Santo. Isso, cheio do Espírito Santo. O diabo tem que olhar em nós e falar assim: meu Deus, deixa eu correr, nesse lugar não dá para chegar, Deus me livre. Mas o que o diabo consegue? Por que o diabo bate? Por que o diabo cutuca? Por que o diabo belisca? Porque estamos vazios de relacionamento com o Pai. Então, ele foi e disse assim: não, vamos lá. E você aprendeu comigo o que é ser santo? Fala comigo: alguém em comum. Então ele disse assim: não, vamos lá, eu vou para a cruz, eu morro pelos pecados deles, e eles se tornarão alguém em comum. E a cada dia, pela palavra, nós vamos purificando eles, como água. E a palavra os purifica. Cada vez que eles vão lendo os mandamentos, as instruções, eles vão sendo purificados e fortalecidos. O que a gente mais tem pouco tempo hoje? De ler a palavra. Por isso que não se purifica, por isso que não se fortalece, por isso que se fica fraco, por isso que tem que ficar ligando, pedindo oração, quando não tem que ir atrás de um fazer campanha aqui, outro campanha lá, porque precisa. Eu estou fraco. Está fraco porque não lê, está fraco porque não se lava. Eu tomei banho antes de vir para a igreja. Mas não é isso que eu estou dizendo. É a palavra que consome, que tira toda essa palavra, purificando, está ligada à bacia. E no passado se lavava tudo. Quando você for em Israel, você vai ver que até para entrar, colocar o kippah, para abrir a Torá, se lava as mãos. Então tudo está ligado a se limpar. Então à medida que nós vamos subindo em Deus, nós vamos nos limpando. Aí o versículo seguinte, o 27, é o que você tem que levar embora hoje. Quantos comigo ainda? Leva de tudo que você ouviu, leva isso embora. Versículo seguinte, pode mudar, filha. Propósito do amor do Pai, está no versículo 27. Para apresentar a si mesmo. Eu vou morrer por elas, eu vou santificar elas, eles e elas, vou purificá-los, vamos lavá-los cada dia pela nossa palavra. Para quê? Para que no momento oportuno a gente apresente eles
diante de nós mesmos, como igreja gloriosa. De que jeito? Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você gosta de andar do lado de gente que você tem que chamar a atenção dela todo dia? Sim ou não? Você já ficou perto de gente que você tem que falar para ela: para! Não faz isso! Você já ficou perto de gente assim? Pelo amor de Deus, para! Toda hora, pega, lava, cutuca, se limpa e faz. Já ficou perto de gente assim? Revelação isso ou não? Já ficou? Não é ruim? E quando você está lendo esse texto, irrepreensível é alguém que não precisa ser repreendido. Então ele está dizendo: eu morro, eu purifico, santifico e apresento eles para mim como uma igreja gloriosa, aonde todo mundo olha e fala: uau, é muito Deus ali, é muita presença ali, é muita unção ali, é muito mover ali. É isso que ele queria. Aí ele vai ser sem mácula, ele não vai querer se contaminar, não vai ter ruga. Essa ruga não é da pele, são coisas que obstruem, nem coisa semelhante, mas serão santos, irrepreensível. Nós não vamos precisar chamar a atenção deles, porque eles vão nos amar tanto. Amor extremo se deu para ter a gente. Falou: vamos morrer, vamos lá, deixa eu apanhar um pouco, deixa eu tomar uma lança aqui na lateral, deixa eu escoar um pouco, deixa a água fluir. Num dia desses eu falo sobre essa água que saiu. E aí, depois que fizer tudo isso, eles só vão andar com a gente, vão amar a gente, vão viver com a gente, e a gente apresenta a eles diante de nós mesmos, sem mácula, sem ruga, irrepreensível, amor extremo. Será que a gente consegue retornar esse amor? Será que a gente consegue expressar esse amor de retorno a Ele, por aquilo que Ele fez? E eu quero te deixar uma pergunta para você pensar: o que mais Deus tem que fazer por você para mostrar o quanto Ele te ama? O que mais? Ou a segunda pergunta: o que você está fazendo, ou melhor, o que está impedindo você de se dar para Ele totalmente? Provas, está aí, segunda semana de prova. Agora precisamos ver atitudes nossas de amar o Senhor cada vez mais. Fala para o teu irmão: precisamos amar a Deus cada vez mais. Aí, toma nota, por favor, para você não esquecer, e a gente encerra. O nosso amor e a nossa paixão ao Senhor tem que ser mais inevitável que a morte, mais intenso que o fogo, mais violento que a força das águas. Você já parou um dia na pedra, na beira do rio, no mar, assim, escutou as ondas bater, e treme tudo, e sobe numa violência? Nosso amor tem que ser mais violento que aquelas ondas. Você já viu na televisão aquele fogo intenso que sobe, apavorante? O nosso amor a Ele, nossa paixão tem que ser mais intenso que aquele fogo que estrala, que geme. E o nosso amor tem que ser mais inevitável do que a morte. A morte é um ciclo, e o nosso amor tem que ser mais inevitável do que ela. Não podemos amar a Deus por circunstâncias, por coisas. Temos que amar a Deus porque Ele é a fonte. E aí, porque dele, por Ele, para Ele, semana que vem nós temos mais uma porção para comermos juntos do amor extremo do Pai. Eu não sei você, mas quando eu preparava isso, me anestesia. Olhar o amor dele comigo me anestesia. Eu fiquei anestesiado preparando isso hoje. Falei: meu Deus, quanto amor. E a gente conhece meia dúzia de versículos, se acha o pavão. Segurança, não toca em mim, porque eu tenho muito fogo, muita unção. Bichinho de Jacó.
que Ele cresça, que eu diminua, que Ele encontre em nós um coração verdadeiro de adorador, mas que não passe de nós o Espírito dele. Que eu e você não tenhamos que ver uma outra geração. Não, Deus não é de outra, Deus é de uma nova, de próxima. Que eu não veja na próxima se cumprir o que Ele sonha, porque a nossa falhou. Vamos fazer agora, irmãos, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, bate no peito e fala: faz de novo, Jesus.